Agora sim, muito bem. Tá? Então, vamos lembrar para vocês, né, o que é a fermentação assim de modo geral, né? Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor. Tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. De modo geral, a fermentação é produção de energia na ausência de oxigênio, ou pelo menos na baixa quantidade de oxigênio. Agora, o que nós vamos ver é a parte bioquímica. Então, hoje nós vamos falar da fermentação lática, que é aquela fermentation que acontece aonde? Que acontece no leite, né, formação final, ácido lático. Esse é o finalzinho. E é a quebra da glicose. Certo? Então nós vamos quebrar a glicose, só que como produto final dessa quebra, nós vamos ter o ácido lático, tá certo? Na indústria isso tem a ver, porque as questões de biologia, para quem vai fazer o Enem, elas são questões relacionadas ao porquê, né? Então ele vai te perguntar lá, por que da fermentação lática? Você vai responder lá, não, a fermentação lática, ela ocorre no leite com algumas propriedades que industrialmente são interessantes. Então é uma ligação da biologia, né, com o real, com o que acontece no nosso dia a dia, que é o que o Enem gosta bastante, né? Então, na fermentação lática, nós vamos ter a produção do quê? No final, do iogurte, que tem, né, uma grande venda. Nós temos lá o Yakult, nós temos lá a fabricação de queijo, tudo isso através da fermentação lática. Então, ela tem um ganho monetário e isso é cobrado. Pode ser feita nas células humanas. Quando, por exemplo, a gente usa muito lá a musculatura e essa musculatura, então, deixa, isso é a relação da fermentação, né, lática, deixa ou não consegue oxigenar da maneira que tinha que oxigenar as nossas células musculares, ela pode fazer uma fermentação lática na musculatura, que é responsável pela fadiga muscular, cansaço muscular. Ela também é responsável pelas cãibras, né? Então, quando você tem uma cãibra, né, de fazer exercício, tá? Ou de uma baixa oxigenação nos tecidos, né, você vai ter a contração daquele músculo e ele não consegue relaxar, porque o ácido lático impregnado ali não deixa a fibra relaxar. Lembra quando o professor de educação física vai dar uma aula, ele sempre... Bom, gente, você é bem louco para jogar bola, né? E ele, bom, gente, então hoje vamos fazer um aquecimento. Você, putz, aquecimento? Ele não... tem que fazer um aquecimento. Disse, mas para quê? Vamos jogar bola direto? Não, tem que fazer aquecimento. Que quando você faz o aquecimento e o alongamento, você está fazendo o quê? Você está preparando a célula muscular para ela receber mais sangue. Quando você estica a fibra, né, você estimula ela a se encher de sangue. Então, essa deficiência de oxigênio, você vai jogar lá para frente. Então, você vai ficar o quê? Preparado para o exercício que você tem que fazer. O ácido lático do leite, lá do iogurte, ele é diferente do ácido lático que se forma na musculatura. Mas como assim diferente? Diferente como se, na verdade, tem o mesmo nome? Eles são o quê? Isômeros. Então, um é destrógeno, o outro é levógeno. Então, a mesma molécula, isso é química, né? A mesma molécula que desvia o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Eu não sei dizer para vocês qual que é, mas um é de esquerda e o outro é de direita. Mas faz a luz virar para a esquerda e a luz desviar para o lado direito, tá? Então, há uma diferençazinha na molécula lá, ok? Certo? E no nosso corpo, lembram? O ácido lático, né, depois de formado, ele é retirado pelo sangue, tá? Quando você está descansando, depois de ter feito lá a musculação, né, ele é levado até o fígado e o fígado vai transformar isso em glicose. Então, no final das contas, nós vamos ganhar energia, né, depois, para que o músculo consiga relaxar, se refazer. E é exatamente ao se refazer que você ganha massa muscular. As pequenas microfraturas que ocorreram na musculatura é que vão fazer com que o teu músculo, ao se
consertar, digamos assim, ele ganhe massa, ele fique maior. É por isso que a gente sempre diz, né? Não há ganho muscular sem esforço. Não adianta você querer, não, mas eu pus um negocinho que dá choque lá nos músculos e vou ficar musculoso. Não, não vai. Então quer dizer que aquilo não funciona? Ele estimula, mas você não tem ganho de massa muscular. Tá vendo? Meu Deus do céu, professor, o que é isso? Isso é um esquema, tá? Na verdade, vocês estão vendo aqui, ó, a primeira reação aqui, dela chegar daqui até o finalzinho aqui, ó, são 10 reações. Meu Deus, 10! Mas você não precisa saber os 10. Se você for fazer bioquímica, aí sim. E esse resumo, né, é um pouquinho maior que esse que a gente está fazendo, porque no ensino médio a gente precisa de um pouco menos. Graças a Deus! Né? E é mesmo, porque o negócio é complicado, né, quando você estuda as 10. Aqui não, aqui fica molezinha, ok? Então vamos lá. Glicose, todos vocês já sabem o que é, né? Então, ó, isso aqui, ó, C6H12O6. C6H12O6 é a fórmula da glicose. Lembram que quando a gente come, o que acontece? Os alimentos, né, vão ser digeridos, carboidratos têm que ser quebrados. Carboidrato, não me lembro mais o que é carboidrato. Carboidratos são açúcares. Então você comeu lá, né, uma pizza, comeu lá, mas pizza doce? Não, qualquer pizza. A massa é carboidrato, macarrão é carboidrato, né? Sementes são ricos em carboidrato. Tá? Então o feijão, lá aquela partezinha branca dentro do feijão, é carboidrato. E o teu organismo vai quebrar até que a moléculazinha esteja de um tamanho que ela possa passar do teu intestino para o sangue. E no caso dos carboidratos, o carboidrato mais usado é a glicose. Por que o meu organismo usa a glicose? Porque a glicose é fácil de quebrar. Mas ele não pode usar outra proteína, lipídio. Né? Lipídio, o professor falou lá, que é rico em energia. Por que ele não usa o lipídio? Ele não usa o lipídio porque, quando se quebra lipídio, você vai ter a formação de algumas substâncias tóxicas. Quer ver um exemplo bem bacana que já caiu no vestibular? Né? No caso de uma pessoa que é dependente de insulina, diabético, ele não consegue fazer o uso da glicose em grande quantidade. Então, lá por causa da falta da insulina, não consegue fazer a quebra, não consegue fazer a glicólise de uma forma eficiente. Então ele começa a queimar a gordura. Pode ver que normalmente os diabéticos eles são magros, porque eles queimam gordura. O problema de queimar gordura, assim, só a gordura, é que ela produz substâncias tóxicas como, por exemplo, cetonas. As cetonas são tóxicas, então o organismo vai ter um trabalho extra de fazer o quê? Né? A desintoxicação. Mas isso faz com que as pessoas diabéticas elas tenham um hálito, né, muito parecido com a acetona. Então o nosso organismo ele vai usar as mais simples, as mais fáceis de serem quebradas, porque ele precisa de energia, né, na hora. E essa energia vai surgir dessa moléculazinha aqui. Ok? Bom, então vocês estão vendo ali a glicose, e a glicose vai fazer assim, ó. Quando a glicose é quebrada, bem devagarzinho, para não se perder. Quando a glicose é quebrada, ela produz 4 ATPs, 4 moléculas carregadas de energia. Não, só 4? Só 4. E mais ainda, gente, para começar a quebrar a molécula de glicose, nós precisamos gastar 2 ATP. Não. Espera aí, né? Se ela produz 4 e ela gasta 2, o saldo de energia aqui é 2. Mas não era para produzir energia! Era, mas só produziu 2. Mas é assim que funciona. Por que essa etapa acontece só nos seres inferiores? Porque a quantidade de energia produzida é muito baixa. Então vamos lá, de novo. A glicose, quando quebrada, produz 4 ATPs. Né? Então aqui o ADP estava lá, né, produziu energia, ligou mais 4 fósforos, formou 4 ATP, em moléculas diferentes. Né? Cada um ATP vai ligar. E ela vai gastar, para começar a quebrar, 2. Mas, professor, não estou vendo muita vantagem nisso. Na verdade, ela está fazendo o quê? Um investimento. Ela investe 2 de energia para lucrar 2. Né? Porque pode ver, ó, gastou 2,
produziu 4, o saldo de ATPs é de 2. Gente, isso aqui que eu falei para vocês é o que aquela célulazinha lá, aquela bactéria, o lactobacilo, está fazendo para poder sobreviver. Para poder sobreviver, é isso que ele está fazendo. É a energia que ele precisa. E essa fase aqui, ó, é chamada de glicólise. Ó, glicólise. Quebra da glicose. Nessa quebra da glicose, quando o C6H12O6 é quebrado, a glicose é quebrada, né, ainda nós temos o quê? A formação de 2 NADH2. Então, os NADs estavam ali. Aí, quando eu quebrei a glicose, vão vendo lá, ó, né? Ó, a quantidade de hidrogênio aqui, ó. Quer ver? Ó? Vão fazendo as contas lá. Mas olha lá. Ele pegou 2 hidrogênios dessa molécula de C6H12. Por que ele pegou? Porque os hidrogênios não podem ficar livres ali. Por que não pode ficar livre hidrogênio ali? Hein? Porque vocês já sabem da química, gente. Na química, quando numa solução, e isso tudo aqui, ó, glicólise está ocorrendo aonde? No citoplasma, no hialoplasma, na parte líquida da célula, não está na mitocôndria, está fora da mitocôndria, né? Tanto que é uma bactéria, nem tem mitocôndria para entrar dentro. Né? Então, porque entrar para fora também é complicado. Né? Então, olha lá. Então, o que vai acontecer? Essa fase está sendo quebrada numa parte líquida da célula. Se você libera hidrogênio, química, o que acontece? Você diminui o pH. Mas como? Estou liberando hidrogênio. Sim, lembra do pH? Quando você, potencial de hidrogênio, quando você põe hidrogênio, lembra? Arrhenius, né, o conceito de arrhenius, de ácido base, tá? Quando você coloca lá hidrogênio na solução, você vai fazer com que ela fique ácida. E essa acidez vai fazer o quê? Agora, biologia. Parar com a síntese proteica. Se para com a síntese proteica, a célula morre. Então, ela não pode deixar esses hidrogênios livres. Então, o que acontece? Uma moléculazinha de nicotinamida de nucleotídeo vem aqui e capta esses 2 hidrogênios. Na verdade, cada molécula cata um, né? Por isso que está o númerozinho 2 aqui. Então, um NAD cata um hidrogênio, outro NAD cata um. Eles são aceptores de hidrogênio, lembram? Eu falei para vocês lá, os carreadores, aqueles que carregam, aqueles que pegam. Então, o NAD vai carregar os hidrogênios. E, professor, não entendi nada disso. Vamos lá de novo, então. Né? Vamos lá, cabeção. Olha lá. C6H12O6, molécula de açúcar. Quebrei essa molécula de açúcar. Para quebrar, investi 2 ATPs, né? Quebrei ela e produzi 4. Qual é o saldo? 2 ATPs. Saldo. Cuidado com que a questão te pergunte. Se ela perguntar quantos ATPs são formados, 4. Quantos são usados, quantos são consumidos, 2. Tá? Qual é o saldo? 2. Tá certo? Então tem que prestar muita atenção no que ele está te perguntando lá na questão. E aí, e quantos NAD são formados? 2 NAD, NAD+, né? O NAD é aqui que ainda está instável, que vai se ligar a 2 hidrogênios. Né? Então, na verdade, 4 hidrogênios aqui foram captados ali na molécula. Veja, nessa molécula agora, então isso aqui é glicólise, tá? Isso aqui é super, hiper importante, porque vai ser igual, né, em todas as fermentações, tá? Essa partezinha aqui é igual. Agora, o que vai acontecer após a glicólise? Após a glicólise, vai depender do ser que está fazendo essa fermentação. Nesse caso da fermentação lática, né? As bactérias, os lactobacilos, eles vão fazer assim. Eles vão quebrar essa molécula de glicose, tá vendo? Ó? Vejam quantos carbonos você tem lá. Você tem 6 carbonos. Agora ela vai quebrar e vai formar 3 carbonos. Observe, ó. 3 carbonos do lado de cá, 3 carbonos do lado de cá. Tá certo? Ó, tinha 6. Quantos carbonos tem agora? 3. Muito bem. Quantos oxigênios primeiro? Quanto oxigênio tinha? 6. Quantos oxigênios tem? 3 e 3. Tá? Quantos hidrogênios tem? 12.
Quantos hidrogênios tem aqui? 4 mais 4, 8. Só tem 8. Então, 8, 9, 10, 11, 12. 4, estão vendo? Que é exatamente aqui, ó, cabeção. 2 vezes 2, 4. Os 4 hidrogênios que estão formando, que estão faltando aqui, que estão faltando nessas moléculazinhas aqui, foram usados pelo NADH2. Certo? Nossa, que legal, tá batendo bem certinho, tem que bater porque não é mágica, é química, é biologia, e química é ciência exata, né? Não surgiu nada, não desapareceu nada. Tá bom, mas o que é esse C3H4O3? É o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico aqui também vai aparecer em todas as formações, inclusive na respiração celular, que nós vamos ver depois. Então vai se formar ácido pirúvico. Como é que é o ácido pirúvico? Está aí embaixo a formulazinha do ácido pirúvico, C, dupla O. Só que aqui, ó, está um negativo, né? Uma forma de expressão. Aqui tem um hidrogênio, tá? Então aqui o hidrogênio se ligou. É que aqui ele está ainda, né, como se fosse instável. Tá certo? Ali, ó, C dupla O, CH3. Esse aqui é o piruvato. Mas aqui está escrito piruvato. A mesma coisa que ácido pirúvico. Ácido pirúvico e piruvato é a mesma coisa. Tá certo? Legal. Mas e agora? O que aconteceu? Bom, agora esse ácido pirúvico, ele vai sofrer uma transformação. Lembra aqueles hidrogênios que estavam presos aqui? O NAD, ele pega os hidrogênios, segura os hidrogênios, mas é aquele cara enjoado, né? Aquele cara que, eu seguro, mas eu daqui a pouco vou largar. Não é minha função ficar segurando por muito tempo hidrogênio. Então ele não segura os hidrogênios por muito tempo. Tanto que, após a formação de ácido pirúvico, ele devolve os hidrogênios para a molécula. Está vendo ali, ó? 4, que eram os 8, né, que nós tínhamos, e estava faltando 4. Aqui ele devolve 2, aqui ele devolve 2. Né? Aqui embaixo, nós também vamos ter a mesma coisa acontecendo, né? Ó, formou 2 moléculas, devolveu 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Quando devolve 2 hidrogênios, ó, era 4, passou a ser 6. Nossa, professora, as contas estão dando certinho. Sempre dá certo. Tá? E aí, quando ela faz isso aqui, ó, o NADH2 transforma-se em NADH de novo. Preste atenção nisso que está acontecendo aqui, ó. Devolveu, se transformou no NAD, tá certo? E aí, mas por que ele fez isso, professor? Por que ele devolveu esse NAD mais? Já falo, só um pouquinho. Fica aí curioso, que eu sei que você está morrendo de curiosidade, né? Mas aguenta aí, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse elemento passou a esse aqui. E o que é C3H6O3? Na verdade, é o quê? Ácido lático, o lactato, tá? Que está a formulazinha dele aqui. Tá vendo o que aconteceu com a molécula? Ó, você tinha essa molécula aqui, observe essa molécula aqui. Vamos fazer aqui, então. Observe essa molécula aqui, ó. Dupla O, né? Aí dupla O. Esse dupla O foi quebrado, entrou um hidrogênio, outro hidrogênio foi para cá, e você pôs os 2 hidrogênios que estavam faltando na molécula. Nossa, professor, é mesmo? É isso que acontece. E aí, então, você formou o caso, o lactato, tá? O ácido lático, que é o final da fermentação lática, ok? Uma coisa bem interessante, ó, a produção de energia só ocorreu na glicose. Só na glicose eu falei para vocês de ATP. Nessa fase aqui eu não falei de ATP, né? Ó, pode dizer, ó, não produz ATP. Aí você vai perguntar assim, tá, professor, não produz ATP, então, mas por que ela faz isso? Lembra que eu falei para vocês ficarem de olho aqui? Porque isso aqui, ó, vai fazer com que esse NAD+, aqui, ó, tá vendo esse NAD+ aqui? Olhem lá, e esse aqui, esses 2 NAD+, eles voltem até aqui, reiniciando mais quebra de glicose. Então, veja, se isso aqui não acontecer, não se forma NAD. E se não se forma NAD+, para a quebra da glicose nesses seres. E eles morrem de fome.
Então, a primeira fase, chamada de glicólise, é para produzir energia. A segunda fase, bem certinho, é para fazer com que esse NAD+, volte aqui no início e reinicie o ciclo novamente. Então, veja, o ciclo vai iniciar. Professor, eu estou vendo lá em cima que você pôs aqui que quem faz também são fungos. Sim, alguns fungos podem fazer também. A grande maioria da fermentação lática é feita por lactobacilos. Mas nas coalhadas, por exemplo, vai aparecer os fungos ali, né, fazendo a fermentação lática. E as células musculares, que nós já tínhamos falado para vocês, também fazem esse tipo de produção de energia. É difícil? Não é difícil, professor, é prédio. Quer dizer, não, né? Na verdade não é uma coisa complicada. O que você tem que fazer é entender as etapas de formação. Se você entender isso que eu acabei de falar para você, meu Deus, você já está, né, com um pé dentro da faculdade escolhida. Nós fizemos um resumo do que acontece. É aquilo que você precisa saber, ok? Então vamos para frente e atrás, hein, gente? Aí vem a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, só lembrando, também existe uma necessidade, né, muito grande dos seres humanos na sua produção. Vejam, o vinho, né, a cerveja. Não, mas o mais importante é o pão, né? Então, a panificação, produção de pão e todos os seus derivados, né, se dá através da fermentação alcoólica. Nossa, professor, então quer dizer que lá no pão tem álcool? Não, tá? Mas para chegar até o pão, você vai passar pela fermentação alcoólica, né? Que bactérias e leveduras vão fazer a produção de álcool como produto final e ainda, olha, isso aqui é importante, tá? Ainda vai ser produzido dióxido de carbono. Então, veja, industrialmente, a fermentação alcoólica, assim como a fermentação lática, elas são muito importantes, beleza? Vamos para o show, então, né, que é aquela partezinha que tem que saber, né, da fermentação alcoólica. Depois a gente fala mais um pouquinho, né, da parte biológica no nosso dia a dia através do álcool aí, tá? Então, de novo, nossa, professor, de novo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A mesma coisa é esse início aqui. Pode ver, ó. C6H12O6 vai produzir 4 ATP, mas vai consumir 2 ATP. Saldo, 2 ATPs. Liberou hidrogênio. Os hidrogênios liberados, 4 hidrogênios liberados, foram captados pela molécula de NAD, formando 2 moléculas de NADH2. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Muitas vezes esse NADH2 aqui, ó, ele aparece assim, ó, NADH mais H+. É a mesma coisa, tá? Mas, professor, isso aqui é igual, sim, porque isso aqui é glicólise, que é a primeira fase de qualquer fermentação. Inclusive, na respiração celular, a primeira fase vai ser a glicólise também. Então, lá na frente, quando a gente estudar o mais complexo, que é a respiração dentro da célula, nós vamos ver que a primeira parte vai ser igual. Então, cara, olhe, se você souber a glicólise, você sabe fermentação lática, fermentação butírica, fermentação alcoólica, né, fermentação acética, porque todos eles começam com essa partezinha aqui. Então não é perda de tempo, você ganha uma série de questões se você souber essa partezinha aqui da glicólise. O que diferencia? O que diferencia é depois do ácido pirúvico. Nossa, olha o ácido pirúvico ali, eu já conheço ele. Pois é, ele também aparece em todas. Ele é, né, arroz de festa. Aparece em tudo que é festa que você faz. Então, o ácido pirúvico está ali. Vamos ver o ácido pirúvico novo? Igual aquele lá atrás, né? Exato, ácido pirúvico mudou, né? Então está ali ele. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte: o ácido pirúvico é que vai se transformar.
Então agora, veja, o ácido pirúvico vai liberar CO2. Também existem algumas reações aqui que vão fazer isso, né, que não está mostrando aqui. Que bom, senão ia complicar a vida de vocês. O ácido pirúvico vai liberar CO2. Então veja que um carbono já foi para lá, tá vendo? Tem 3. Né? Um carbono está aqui, quantos carbonos ficou aqui? 2, nossa, é mesmo, né? O3, né? O2, então ficou um oxigênio. Nossa, não tem hidrogênio, aqui tem, então permaneceu igual, 4. Então, C2, H4OH. O que é isso, professor? É um acetoaldeído, que vocês têm aqui embaixo, né? Que vocês estudam na química orgânica. Então, veja, formou-se 2 moléculas de ácido pirúvico, as 2 liberaram CO2 e as 2 formaram acetoaldeído. Esse acetoaldeído agora vai também receber os hidrogênios de novo que tinham sido retirados aqui. Quando ele recebe os hidrogênios de novo, agora, né, ele vai se transformar, veja, porque aqui está diferente, né, da passada lá. Quando ele recebe, os hidrogênios de novo, tanto em cima como embaixo, o que vai acontecer? Ele se transforma em etanol, que é o álcool. Então, nós temos aqui, nessa de diferença para o outro, a formação do álcool no final e a liberação do CO2, que não acontecia no outro. No outro não tinha CO2 liberado, aqui tem. E aqui tem o álcool. Tá, mas professor, e daí o que acontece? Mesma coisa. Por que aconteceu isso? Para que esses NADs viessem aqui de novo. Formou álcool aqui, tranquilão? E formou CO2. Olha que legal. No caso da cerveja, como a cerveja é um líquido espesso, grosso, tanto que quando você vê, né, na televisão o cara derramando aquilo no copo, você dá a impressão de ser até um licor. Não é, né? Dá a impressão, né? O que acontece? O CO2 fica preso ali dentro, ele não sai. Se ele não sai, esse CO2 é responsável pela espuma da cerveja. Então, aquela espuma que a cerveja faz é que quando você derrama no copo, aí aquelas moléculas se agitam, elas estavam presas dentro da garrafa sob pressão, né? Agora você igualou a pressão, elas tendem a sair e vão fazendo a espuminha da cerveja lá. No caso do vinho, que também produz isso, como o vinho é mais líquido, tá? O CO2 some. Então ele não faz espuma. A não ser no champanhe, que numa etapa antes, né, o espumante, eles mantêm o CO2 preso, não deixam ele escapar. E aí você vai formar, né, o espumante. Tranquilo? No caso do pão, o que acontece? Vai se formar álcool e CO2? Quando você vai fazer o pão, a mãe acrescenta o Saccharomyces cerevisiae, né? Ou Saccharomyces cerevisiae, né, como a maioria fala. Tá? O Saccharomyces cerevisiae é o fermento biológico. E o fermento biológico é o quê? Um ser vivo. Ele entra lá, é uma levedura, né, um fungo, certo? Mas você põe fungo no pão? Sim, na cerveja, tudo se põe, né? E aí o que acontece? Quando ele começa a fermentar ali, ele vai começar a produzir CO2 e álcool. Como a massa foi sovada, esticada, enrolada, sovada, ela fica muito elástica. Então, o CO2 preso dentro da massa do pão é que vai fazer com que a massa do pão comece a crescer. É CO2 preso na massa. E aí o que acontece, né? Nessa sequência, o CO2 vai, então, ser usado para fazer a massa de pão crescer, e à medida que ela vai crescendo, né? Vamos pôr no pão aqui. Já volto aqui na cerveja para vocês. Tá? À medida que ela vai crescendo, a massa, né, ela vai mantendo o CO2 lá, tanto que, né, cuidado, não mexa na massa enquanto ela está crescendo, porque o CO2 vai escapar e a massa vai abatumar. Então, enquanto o CO2 estiver ali dentro, a massa está crescendo e está sendo produzido álcool. Quando você pega, né, esse pão agora, e como é que eu sei quando está na hora? O padeiro antigamente fazia assim, ele pegava um pedacinho da massa que estava crescendo e fazia uma bolinha, e jogava essa bolinha dentro de um copo com água, a bolinha lá no fundo. Como a fermentação não requer oxigênio ou baixa oxigenação, os Saccharomyces continuavam a fazer lá a fermentação, iam produzindo gás naquela bolinha. E daqui a pouco aquela bolinha se deslocava do fundo, fazia como se fosse mágica, e flutuava. Quando a massa flutuava, o padeiro olhava e dizia, está na hora, né, de pôr o pão. Ele já tinha ligado lá, né, o forno para
pré-aquecer, pegava aquela massa, levava até lá, colocava no forno, e aquilo, então, no forno, o álcool evapora, que é o primeiro volatilizar, a massa vai ficando mais firme, porque ela está cozinhando, né, no forno, e aí você tem o pão, ou assando, seria o termo mais ideal, né? E aí você tem o pão. Isso já caiu em vestibular, em questões, né? Como é que por que a massa do pão cresce e assim por diante. Para terminar, gente, vou voltar aqui na cerveja. Tem algumas perguntas que sempre me fazem na aula, né? Por exemplo, como é que é feita a cerveja? O que a gente usa para fazer a cerveja? Malte, a cevada maltada. Então, para fazer cerveja, a gente usa isso aqui. O que é cevada maltada? Cevada é essas sementinhas que vocês estão vendo aqui, de uma plantinha chamada cevada. Quando ela é uma semente, todo o açúcar está aqui na forma de amido. Não é bom para fazer cerveja. Então eles fazem o quê? Eles umedecem a semente e deixam ela germinar. Quando começa a nascer os brotinhos, para fazer isso, o brotinho está transformando amido em glicose. Opa, nessa fase é que eles usam para fazer cerveja. Aí acrescenta-se a levedura, o Saccharomyces. O Saccharomyces da nossa cerveja é o Caubergensis, não é o Saccharomyces cerevisiae, porque ele dá menos álcool. O brasileiro não gosta de cerveja muito forte, ele gosta de uma cerveja com teor alcoólico mais baixo. O europeu não. O europeu usa o Saccharomyces cerevisiae porque produz mais álcool. E aí o que acontece? O lúpulo. O que é o lúpulo, professor, que põe na cerveja? O lúpulo é esse negócio aqui. É uma plantinha também chamada pé de galo e que é extremamente amargo. Mas para que se usa isso? Porque antigamente a Europa vendia cerveja para os outros continentes. Para a cerveja não estragar, eles usavam isso aqui. Um abraço, bom final de semana, tchau para vocês.